Você sabe, pode cantar comigo, mas com os olhos fechados, a cabeça baixa, não no peito. E esse canto é assim: Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Mais uma vez, Deus quer falar comigo. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. E agora nossa resposta: eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz. Preciso estar atento. Preciso estar atento a todo movimento do céu, a todo movimento do céu, em direção a mim, em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala, irmão, na palavra, Senhor, no teu coração. Mais uma vez, mas agora a sua voz. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, Senhor. Eis aqui o teu servo. Fala em meio de nós, Jesus. Fala, irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, sentinelas. Tudo bem com vocês? Vocês estão com frio? Eu estou na direção do ar-condicionado, mas eu estou dando glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Como eu fui apresentado, eu me chamo Leônidas, eu tenho 24 anos. Sirvo no grupo de oração mais lindo do mundo. Qual é o nome dele? Muito bem. Sirvo no grupo de oração de Jovens Sentinelas da manhã. O Cabo Eixo sempre fala assim: no grupo de oração de criança acontece toda quinta-feira, 22 horas. Quando vai no grupo, a gente sempre apresenta, né? A gente já está aqui, eu não preciso dizer isso, né? Mas aqui neste grupo de oração, então, o Senhor me chama a ser ministro de música, ministro da palavra, ministro de oração, cultura e libertação. E componho, até o final deste ano, se assim for da vontade de Deus, a equipe arquidiocesana do Ministério Jovem. E eu queria fazer um convite, um combinado com você, desde o início deste grupo de oração. Nós estamos falando de um tema seríssimo, um mês totalmente dedicado a este tema, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai dizer lá em Hebreus 4, que ela é como uma espada de dois gumes, ou seja, ela pode nos ferir de uma maneira que nós não entendemos. Então, se por acaso acontecer de alguma dessas coisas que eu falar parecer que é uma indireta para você, você vai tomar isso como uma direta, que é para você mesmo que eu estou falando. Fechou? Você vai tomar para você, você vai falar: isso é para mim. Ele está falando porque eu faço isso e é para você mesmo que eu estou falando. Porque também foi assim para mim quando eu preparei. Então vai sobrar para todo mundo. Vai sobrar para todo mundo. Fiquem tranquilos. Este que nos fala também já se cortou um pouco com essa espada de dois gumes. Pode abrir sua palavra, porque eu tenho certeza que você trouxe, você é um pouco carismático, você trouxe a sua Bíblia. Você vai abrir no Salmo 118, versículo 105. Salmo 118. Deixa eu só. (118, 119 ou 119, 118). Depende da tradução da sua Bíblia. Se for ver Maria, 118, 119. Versículo 105. Diz assim: vossa palavra é um facho que ilumina meus passos, uma luz em meu caminho. Faço juramento e me
me obrigo a guardar os vossos justos decretos. Estou extremamente aflito, Senhor. Conservar minha vida como prometestes. Aceitai, Senhor, a oferenda da minha promessa e ensinai-me as vossas ordens. Em constante perigo está a minha vida, mas não me esqueço de vossa lei. Armaram-me laços os pecadores, mas não fugi de vossos preceitos. Minha herança eterna são as vossas prescrições, porque fazem a alegria de meu coração. Inclinei o meu coração à prática das vossas ordens, perpetuamente e com exatidão. Palavra do Senhor. Qual é o nosso tema de hoje? Vou fingir que eu perguntei, está todo mundo distante, está ruim de ler, deve ser distante, mas tudo bem. A palavra de Deus é uma luz no nosso caminho. Eu quero glorificar a Deus, porque eu entrei uma primeira vez em Santíssimo para rezar pela pregação. Depois eu voltei uma segunda vez, aí eu percebi que eu ia usar a parte da palavra errada. Está de 105 a 112, eu ia usar de 5 a 12. Mas você vai pegar comigo de 5 a 12, Salmo 118, volta um pouquinho aí. Porque nós temos o que aprender com este salmo. De 5 a 12. Pode ler comigo. Oxalá se firmem os teus passos na observância de vossas leis. Não serei confundido se fixar os olhos nos vossos mandamentos. Eu vos louvarei com reto coração, uma vez instruído em vossos justos decretos. Guardarei as vossas leis, não me abandonei jamais. Como um jovem manterá pura a sua vida, sendo fiel às vossas palavras. De todo o coração eu vos procuro, não permitais que eu me aparte de vossos mandamentos. Guardo no fundo do meu coração a vossa palavra, para não vos ofender. Sede bendito, Senhor, ensinai-me vossas leis. Palavra do Senhor. Assim que eu comecei a preparar essa pregação e a colocar a minha vida, o meu entendimento em oração, o Senhor me fazia lembrar, recordar de uma situação que eu vivia muito quando eu era mais novo, que eu ia no grupo de oração, e eu tenho vivas memórias sobre isso, em que a gente chegava no grupo de oração, o pregador falava a palavra, todo mundo abria a palavra, todo mundo abria a palavra, todo mundo abria a palavra. Por quê? Porque todo mundo trazia a Bíblia para o grupo de oração. Parece óbvio, mas às vezes a gente precisa dar uma reforçada. O grupo de oração é para você trazer a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia e ler a sua Bíblia. Amém? Não convenceu nem a Bíblia, que gerar o coração de Deus. É para trazer a Bíblia, é para você abrir a Bíblia e é para ler a Bíblia. Amém? Amém? A gente vai chegar no amém, certeza, até o final desse grupo, em nome de Jesus. Todo mundo então abria a Bíblia, porque todo mundo trazia a Bíblia, abria a Bíblia, lia a Bíblia, e a gente pegava, marca-texto, ia na Bíblia, marcava e colocava lá, grupo de oração tal, data tal, mês tal, ano tal. E assim acontecia não só com os grupos de oração que minha mãe está fazendo ali, né? Uma carismática velha de guerra. Assim nós fazíamos tanto no grupo de oração quanto principalmente nos congressos da renovação carismática. Aí o povo, principalmente as velhas, né, sempre às vezes não exemplo para a gente não apega porque não quer. Exemplo tem. Ia com um bloquinho, um caderninho, colocava lá, fulano de tal pregador, o tema era tal, data tal, e o pregador ia falando, a gente ia anotando as coisas assim. Principalmente quando o pregador ia citando palavras bíblicas durante a pregação, sem necessariamente abrir a palavra. Então ele dizia assim, lá em Efésios 4, a partir do versículo 29, vai dizer que nós não podemos tomar para nós palavras fortes. A palavra de Efésios 4, a partir do 29, vai dizer que tudo que sai da nossa boca precisa ser algo prestativo para edificação. Se não for para edificar ninguém, não abre a boca para falar. Temos aqui então já uma base para a questão do xingamento, que está no meio de nós. E eu também preciso melhorar isso. Também é uma palavra base para nos ensinar aquela bendita cultura que está se alastrando no Brasil, e nós também estamos fazendo parte para o alastrar dessa cultura, que é a cultura de falar qualquer coisa e ter que dizer lá ele no final. Então eu vou dizer assim, que eu vou gozar da alegria do Senhor, e eu preciso dizer lá ele no final, porque supostamente, a primeira vez que eu falo é uma coisa
obscena. E aí eu preciso dizer para as pessoas que não, eu não estou dizendo do jeito obsceno que é o normal, estou dizendo do outro jeito que é o cristão, que está na Bíblia. Eu não posso mais falar que eu vou me deleitar na alegria do Senhor, porque as pessoas já olham mal para mim. E a gente continua perpetuando essas coisas, porque nós somos filhos e dizemos, lá ele, lá ele, lá ele. E a palavra de Deus vai nos dizer exatamente que eu preciso tomar conta das coisas que eu falo, e se não for para edificar, eu calo um pouquinho e não falo. Não falo. Se não for algo prestativo, vamos abrir Efésios 4. Essa bola está no meu coração, talvez seja para mim, talvez seja para você, talvez seja para nós. Nós precisamos meditar essa palavra. Efésios 4, 29. Ainda bem que a comunicação tem discernimento, vai cortar essa pregação, vai passar só a parte que serve. Sabe Deus se vai ter uma parte que serve dessa pregação. Mas nós vamos para Efésios, que Efésios está fugindo de mim. 4, 29. Acharam aí? Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só a que for útil para a edificação, sempre que for possível, e benfazeja aos que ouvem. Não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Eita, glória a Jesus! Toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia sejam desterradas do meio de vós, bem como toda a malícia. Antes, sejam uns com os outros bondosos e compassivos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. E assim nós vamos começando a entender aquela pergunta que nós vimos no versículo 9 do Salmo 118, como um jovem manterá pura a sua vida, guardando os seus mandamentos. Mas a primeira questão que nós precisamos abordar é: como eu vou manter pura a minha vida, guardando os mandamentos de Deus, se eu não procuro os mandamentos de Deus? Se eu não abro a minha Bíblia para rezar em casa? Se eu tenho dificuldade de trazer a Bíblia uma vez por semana para a igreja? Como eu vou manter pura a minha vida? Como eu vou manter a minha mansidão? Ou então, disso que está falando a palavra, que nós não vamos contristar o Espírito Santo, com o qual fomos selados no dia da redenção. Como nós vamos manter pura a nossa vida, então, se nós estamos cada vez mais nos apartando da palavra de Deus? Como nós vamos seguir a nossa vida? Como nós vamos nos converter, se nós estamos cada vez mais nos afastando da palavra de Deus? Quantas vezes no grupo de oração o pregador falou assim: quando você chegar em casa, termina de ler essa palavra, ou vai lá no livro tal, no versículo tal, no capítulo tal, lê essa palavra também, e a gente não faz isso, porque esquece. A gente vem para o grupo de oração, ou faz o que tem que fazer, ouve o que tem que ouvir, da porta para fora do mesmo jeito. Da porta para fora nada acontece, as pessoas não percebem mudança, as pessoas não percebem que algo está diferente de nós. E aí nós, enquanto Renovação Carismática Católica, somos chamados a ser rosto e memória de Pentecostes. Sabe Deus, as pessoas entendem ou acreditam que nós somos sequer cristãos com a conduta que nós temos no nosso dia a dia. Porque nós estamos cada vez mais secularizados e normalizando o secularismo atual, que a gente se esquece que nós precisamos não ser melhores, mas diferentes, porque nós somos eleitos, fomos escolhidos por Deus a dedo. Deus escolheu cada um de nós e chamou a cada um de nós por um motivo. E Deus não erra, queridos. Deus não erra. Quando Ele nos chamou a este grupo de oração, Ele sabia quem estaria aqui. Ele sabia as músicas que seriam cantadas muito antes de nós descobrirmos. Ele sabia que nós estaríamos aqui nessa noite. Ele sabia que nós precisamos escutar essa palavra e nos deixar ser seduzidos por ela. Como também quando diz a palavra, na palavra de Jeremias: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Foste mais forte do que eu. Mas é muito mais conveniente que nós venhamos ao grupo de oração, a gente finge que nada aconteceu, a gente vai para fora e segue a nossa vida. Porque parece que não é com a gente, parece que é com a pessoa que está do lado. Porque a gente sempre transfere a nossa responsabilidade para os outros, né? Não, essa palavra não é para mim não, porque eu não preciso. Eu estou tranquilo, eu não preciso disso. Não, eu não preciso escutar sobre castidade, porque eu e meu namorado, a gente consegue viver a castidade tranquilamente. Eu e minha namorada, a gente não tem esse problema.
E aí nós temos a palavra de Deus para nos ajudar. Porque disse São Paulo: aquele que está de pé, cuidado para que não venha a cair. Uma vez Deus disse para Josué: fui eu que te ordenei ser firme e corajoso. E no entanto, o que nós temos é uma classe, um momento da história em que nós nunca tivemos uma juventude tão frouxa, igual os tempos atuais. E diz a palavra de Deus: fui eu que te ordenei ser firme e corajoso. Mas quando nós não estamos próximos da palavra de Deus, nós nos esquecemos dos princípios eternos que ela tem para nós. Nós nunca tivemos uma juventude tão mal decidida pelas coisas de Deus. E no entanto, a palavra em 1 Joel, em Jó, no capítulo 1, a partir do versículo 17, se eu não me engano, vai dizer: Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo vai dizer assim para nós: ninguém te despreze por ser jovem, mas ao contrário, toma-te modelo para todos os fiéis na palavra, na conduta, na castidade. Enquanto eu estiver longe, São Paulo fala para São Timóteo: enquanto eu estiver longe, aplica-te à leitura, à exortação, ao estudo. E no entanto, nós nunca tivemos uma geração tão fraca quanto a nossa. E o problema é que cada vez mais nós que estamos aqui na igreja, estamos nos distanciando desses princípios e estamos nos tornando a juventude que nós não devemos seguir. E aí também a palavra de Deus vai em 2 Timóteo, se você ler, eu tenho certeza que você vai ler o 2 Timóteo todinho, você vai se lembrar comigo, que São Timóteo disse assim, que haveria um tempo em que as pessoas tomariam mestres para si, porque levadas por suas próprias paixões, elas iam ajustando esses mestres para que elas não precisassem se converter, para que elas pudessem continuar a sua vida medíocre, sabe? E no entanto, não foi isso que Deus nos queria para cada um de nós. Ele disse para Jeremias 29, vai dizer assim: sou eu que conheço os planos que tenho para vós, planos não de causar dano, mas de, agora fugiu a palavra, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Se eu tivesse lido a palavra antes, não tinha acontecido isso, né? Fica de Jeremias 29, pode ir lá depois, versículo 12, se eu não me engano. Sou eu que conheço os planos que eu tenho para vós. E nós, no entanto, nunca tivemos uma juventude tão fraca, tão indecisa, tão medíocre, tão mais ou menos, e se orgulha disso, se orgulha de ser mais ou menos. Passei por 7, está tudo até, estou na média. E sabe, irmãos, Deus não nos fez para mediocridade. Eu tinha uma professora de matemática que falava muito isso para nós, quando eu estava no ensino médio. Ela falava assim: gente, média é muito medíocre. Não se contentem em passar com a média. Não se contentem em passar com a média. E de fato, que testemunho cristão nós estamos dando ao mundo quando nós só queremos passar com a média? Quando nós passamos com a média e colando, né? Tem esse pequeno detalhe, porque está tudo tão tranquilo que não sei o quê. Passa ali escondidinho, batendo, e a gente, né? E a gente acha que isso é tudo muito normal. A gente acha que as coisas que o mundo nos oferece é muito normal, sabe? E a gente tem se secularizado cada vez mais e tem que se afastar da palavra de Deus, porque assim, São Paulo na carta aos Romanos vai dizer que as coisas da carne agradam só a carne e as coisas do Espírito vão fortalecer o Espírito. São coisas que não se misturam, como água e óleo. Uma coisa são as coisas da carne e outra são as coisas do Espírito. Elas não se misturam, não se misturam. E a gente tem cada vez mais deixado o mundo entrar em nós, porque nós estamos nos distanciando da palavra de Deus. E como nos disse o Salmo que nós meditamos, Salmo no versículo 112, vossa palavra é um facho de luz para o meu caminho. E nós estamos cada vez mais andando em trevas, exatamente porque nós estamos nos afastando da palavra de Deus. E quando nós não estamos nos afastando da palavra de Deus, nós estamos buscando nos lugares errados a interpretação dessa palavra de Deus. Vou dizer uma coisa para vocês, que talvez choque vocês, para mim faz todo sentido. Vou me basear na igreja do Papa Francisco agora, vocês não acharem que fui eu que inventei isso. Mas, uma vez o Papa Francisco disse assim: só a igreja católica tem condição de interpretar a Bíblia por causa da sua tradição, do seu magistério. Nós estudamos a Bíblia desde que a Bíblia existe. Aliás, a Bíblia como nós a conhecemos existe porque nós, católicos, existimos.
E aí eu vou pedir licença se você faz isso, eu sei que tem gente do grupo que faz isso, mas eu vou pedir licença para ela falar direto também. Cuidado, quando você for buscar café com Deus Pai, a interpretação da Sagrada Escritura. Porque nós temos coisas que nós não acreditamos como os evangélicos acreditam. São coisas diferentes. Modos de ver a Deus diferentes. Então tome muito cuidado com isso. De preferência, corre. Dá como você corre? Tem gente na igreja que pode te ensinar muito melhor e com doutrina católica sobre isso. Cuidado com as pessoas que estão olhando, as pessoas em quem nós estamos depositando a nossa confiança. Exatamente porque, como disse São Paulo a São Timóteo, chegará um tempo que as pessoas vão ajustar doutrinas para nós. Eu tenho uma tia, eu amo muito minha tia, gente, uma segunda mãe para mim. Mas ela tem um sério problema de que ela não sabe no que ela acredita. Assim. Ela manda um negócio de Nossa Senhora Aparecida no grupo da família. Aí daqui a pouco ela manda mensagem do pastor não sei das coisas. Aí daqui a pouco ela manda um negócio de Santa Teresinha de novo. Daqui a pouco ela manda outra coisa do pastor não sei da onde. E assim, o problema todo é que são modos diferentes de ver as coisas. Se fosse tudo igual como as pessoas dizem, nós seríamos um até hoje. Nós seríamos um até hoje. Eu não estou criticando nem falando mal, estou dizendo assim, que nós temos a nossa doutrina, chamada doutrina da Santa Igreja Católica, que está muito acessível para nós, para que nós busquemos isso em outros lugares. Está muito acessível para nós, para que nós busquemos em outros lugares. Tomemos cuidado com aquilo, com as pessoas aonde nós colocamos a nossa confiança. E não nos esqueçamos daquilo que é presente para cada um de nós. Por quê? Porque a nossa igreja é uma igreja essencialmente bíblica. Aliás, a nossa igreja que escreveu a Bíblia. Sabe, São Paulo, esse que eu acabei de citar para vocês, o dia que Jesus voltar e nós ressuscitarmos em corpo, alma, e corpo também, junto com a nossa alma, que vai para o céu, o corpo de São Paulo vai sair de uma das nossas basílicas católicas. O corpo de São Pedro também vai sair de uma igreja católica. O corpo de São Tiago, de São Filipe, de São Mateus, de São Marcos, todos vão sair de igrejas católicas. Por quê? Porque a nossa igreja escreveu a Bíblia e nós estamos firmemente seguros se nós estivermos na barra de São Pedro. O problema é que nós não estamos buscando nas fontes necessárias. A gente busca soluções em muitas crendices seculares, muitas, mas aquilo que é essencial a gente não busca. Se na sua casa não tem o catecismo da Igreja Católica, do qual você acessa com frequência, nós temos um problema a resolver. Seríssimo. Se na sua casa não tem uma Bíblia, tudo bem, você pode não remarcar a sua Bíblia, mas se não tem uma Bíblia usada, não é a Bíblia aberta, cheia de poeira, a Bíblia usada, nós temos um seríssimo problema. Nós não podemos ser católicos medíocres. Nós não podemos ser carismáticos medíocres. Vou dizer uma coisa para vocês, não é criticando o Iago com a condição do momento, mas não existe, não é uma crítica à salvação. Não existe nós terminarmos um momento de efusão do Espírito, de ciclo carismático, sem uma confirmação bíblica. Mas por que não há? Porque nós não temos intimidade. Como é que Deus vai falar conosco através de um meio ao qual nós não estamos habituados? Vai fazer uma oração, cadê a Bíblia do carismático? Vai fazer o ciclo carismático, cadê a Bíblia do carismático? Vai tomar uma decisão, cadê a Bíblia do carismático? Antigamente todas as coisas eram decididas com uma palavra bíblica. Pode perguntar para a Dini Águida, que serve aqui conosco. A Águida só falou, eu só aceito colaborar com você quando nós rezarmos e Deus me deu uma palavra bíblica. Rezar Deus deu. A gente não falou ainda no noivado. Ela falou, só noivo quando Deus nos mostrar uma palavra bíblica. Deus foi lá e deu uma palavra bíblica, então eles se casaram. Até para comprar casa, antigamente o carismático rezava que tinha a palavra de Deus, o sentimento, a visão confirmada na palavra. Hoje em dia a gente toma decisões, as decisões mais importantes da nossa vida são tomadas mediante aquilo que nós estamos querendo agora. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem vai adiantar um emprego que te paga R$20 mil e que compra sua alma por R$20 mil? E o que isso tem a ver com a Sagrada Escritura? O problema é que nós não estamos firmados numa rocha segura que é a palavra de Deus para tomarmos boas decisões. Não vai
R$5.000 e que vai custar com isso a salvação da minha alma. Não vai adiantar para mim tomar decisões as mais boas possíveis se isso não for em Deus. E Deus não se contradiz, irmãos. Deus nunca vai te mandar para mais longe do que a graça dele possa te alcançar e te sustentar. E aí a gente não pergunta para Deus, a gente não acessa Deus, a gente não consulta a Deus, e quando dá errado, Deus é o primeiro culpado, sendo que ele nunca foi chamado para a decisão, mas a culpa é de Deus, porque Deus não fez aquilo que eu queria, porque Deus não me deu aquilo que eu pedi, porque Deus não fez aquilo que eu queria. Só que Deus não é nosso servo. Deus não é o servo desse relacionamento. Somos nós os servos. Nós precisamos nos submeter. Somos nós que precisamos olhar para aquilo que Deus já falou na sua palavra e confirmar a nossa vida naquilo que está escrito. E o que está escrito, está escrito. Está escrito. Com São João Evangelista, termina-se tudo aquilo que a igreja chama de depósito da fé. Tudo que Deus tinha para revelar sobre nossa igreja morre junto com São João Evangelista, a sigla da igreja. E nós precisamos acessar essa riqueza, que está muito bem expressa nas Sagradas Escrituras. Mas como vai nos dizer o Catecismo da Igreja Católica, nós precisamos do mesmo Espírito para interpretar aquilo que o Espírito nos diz. E aí nós entramos num outro ponto ainda mais grave, ou tão grave quanto, na verdade, que é a nossa falta de oração e de intimidade com Deus. Porque Deus só consegue falar comigo quando eu estou falando com Deus. Deus só consegue ter uma linha direta comigo quando eu tenho uma linha direta com Ele. E nós estamos nos afastando cada vez mais da nossa vida de intimidade com Deus, tomando decisões ridículas e no final ainda culpamos a Deus pela nossa responsabilidade, pela nossa falta de coerência. E nós precisamos tomar cada vez mais cuidado, porque a palavra de Deus é uma luz para a nossa vida. E nós estamos no escuro porque nós queremos, simplesmente porque nós não queremos acessar o canal direto com Deus. Há quanto tempo você não abre sua Bíblia dentro de casa para, nem que seja por curiosidade, falar como é que é a história de Raquel e Jacó? Como é que é essa história? Como é que termina? O que aconteceu? Quem é Raquel? Quem é Jacó? Quem é fulano? Quem é Tobias? Quem é Sara? Por curiosidade. Qual foi a última vez que nós paramos um tempo para ler sequer a liturgia diária? E ler a liturgia diária é tipo assim, 10 minutos do seu dia. 10 minutos do seu dia. E nós ainda temos dificuldade de ver a palavra de Deus. Numa igreja que tem absolutamente todas as suas decisões baseadas na Sagrada Escritura. É muito fácil nós queremos criticar os outros também, dos pecados deles, quando nós achamos que nós estamos muito perfeitos, né? Mas a palavra de Deus também é uma luz para olhar para dentro de nós e dizer assim: olha, tem muita coisa para ser arrumada na casa do nosso coração. Muita coisa, não é pouca. E nós estamos cada vez mais nos afastando disso. E é momento de voltar, sabe? A simplicidade da palavra de Deus. A simplicidade da palavra de Deus. Para Deus falar com a gente não é difícil. O problema é que nós não estamos dispostos a ter a paciência que nós precisamos para que Deus fale conosco. Eu fui rezar para um projeto que nós estamos, depois de jovens, estamos organizando um projeto de serviço que vai acontecer agora no início de janeiro. Eu tinha acabado de voltar do Encontro Nacional de Jovens e o coração inflamado com aquela ideia. Eu falei: Deus, eu preciso rezar porque eu preciso colocar isso em prática. E eu sabia que só ia funcionar se eu levasse uma palavra bíblica. Então fui eu rezar pelo projeto. Fui eu fazer o sinal da cruz. Deus me dando palavra atrás de palavra. Palavra atrás de palavra. Eu ia abrir assim, eu falei assim: gente, que isso? Era uma flechada no meu coração atrás da outra. No final Deus me deu 6 palavras. Eu dei 6 palavras. Eu falei: gente, eu não sei se eu lembro. Eu também não vou criticar esse nome. Mas
foi batata. A dificuldade que nós tivemos no ano passado para organizar o mesmo projeto não foi a mesma da desse ano. Simplesmente porque no ano passado nós não tivemos a paciência de sentar e escutar e ouvir a Deus naquilo que nós precisávamos nesse dia. E Deus vem dando desde então soluções muito, quase sobrenaturais, muito simples, que não estavam diante dos nossos olhos. Simplesmente porque Ele foi chamado para seguir e decidir sobre aquilo que é dele. A nossa vida pertence a Jesus Cristo porque nós somos comprados com preço de sangue. Então é mais do que coerente, é obrigatório que Ele faça parte das decisões que nós tomamos na nossa vida. E nós precisamos voltar a ser a renovação carismática católica que um dia nós fomos. E eu digo para nós, o grupo de oração Jovens Sentinelas da Manhã, trazer a Bíblia, eu estou falando a Bíblia, tá? Não é celular não é sacramental. Bíblia. Chega com uma Bíblia perto do processo, você vai ver como é que ele vai reagir. Chega com o celular, você também vai perceber como ele vai reagir. Bíblia é sacramental. Isso traz bênção para cada um de nós. Nós precisamos voltar a ser aquilo que um dia nós somos. Nós precisamos voltar a ser povo da palavra de Deus. E começar a parar de ter medo da palavra de Deus. Ser amigos da palavra de Deus. São Jerônimo uma vez disse assim: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Deus. A Constituição da Inverno, o Concílio Vaticano II, vai dizer que desde sempre a Igreja deu a mesma importância da palavra de Deus para a Eucaristia, porque são a mesma pessoa. O início do Evangelho de São João diz assim para nós: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sem Ele, com Ele tudo foi feito, e sem Ele nada foi criado. Aquele faça-se do Gênesis era Jesus, era a palavra de Deus. E se a palavra de Deus tem poder para criar tudo, ela também tem poder para fazer tudo novo, como Jesus também fez. Naquele está tudo consumado. Jesus fez tudo novo de novo, e se for preciso Ele pode fazer mais uma vez novo de novo, e se for preciso mais uma vez novo de novo. O problema é, nós estamos nos afastando do essencial e buscando em qualquer outra fonte, menos na Sagrada Escritura, a salvação que nós esperamos. E isso é muito triste, porque nós nunca tivemos uma sociedade tão ansiosa, tão depressiva, tão oprimida como nós temos agora. Eu não estou nem dizendo que é aquela coisa de depressão é falta de Deus, mas distanciar-se de Deus é naturalmente um aproximar-se de uma vida sem luz, sem graça, sem vigor. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa conduta, precisamos tomar cuidado com as nossas posturas, e tudo isso será resolvido no dia que a palavra de Deus estiver entranhada no nosso coração. Para finalizar, esse dia deve estar cansado de escutar falar. Padre Jonas Amigo dizeria assim para nós: decorem a Bíblia. Decorem a Bíblia. Porque um dia nós não seremos mais, nós não seremos permitidos assim, de estudar a Sagrada Escritura. O que nós teremos da Bíblia é aquilo que nós guardamos dela. Como o Salmo disse: guardem no meu coração a vossa vida. Nós precisamos tomar partido disso. Entender que é com a gente. Eu preciso entranhar no meu coração a palavra de Deus. E para isso eu preciso ler a palavra de Deus. Não temer a palavra.